Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o versículo que se encontra lá em Jeremias 29:13, que diz assim: Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Vamos repetir? Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Está aí mais um versículo para vocês aprenderem, né? Aqui é o nosso mapa. Se buscarem a Deus de todo o coração, vocês o encontrarão. Aprendam o versículo, certo? Leiam na Bíblia de vocês. A gente vai para a nossa dinâmica. Eu tenho aqui uma vela. E nós vamos fazer uma pequena comparação entre a obediência e a desobediência. O nome da nossa dinâmica é a consequência da desobediência, né? Quando nós somos obedientes, nós nos alegramos, ficamos felizes, né, diante da presença de Deus e a sua palavra, ela nos alegra o nosso coração. Quando nós somos obedientes, não há consequência ruim para isso. Tá vendo, ó? O nosso balão, a velinha, não acontece nada com ele de ruim, não é verdade? Mas para a pessoa que está praticando, que pratica pecado, né? Que faz alguma coisa de errado, o que é pecado? Vocês lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vemos, ouvimos, falamos e pensamos que desagrada a Deus. E isso deixa o nosso coração todo sujo, né? A gente já viu isso várias vezes. E sabe, isso traz consequências ruins para quem pratica a desobediência. Quem desobedece a palavra do Senhor. Olha só o que acontece. Acaba acontecendo algo muito ruim com o nosso balão, né? Que foi a comparação que eu trouxe para vocês hoje. O balão que nós comparamos com a obediência, ele não estourou, não aconteceu nada de ruim com ele, mas o balão que a gente comparou com a desobediência, ele acabou tendo o fim não desejado, né? Então, que nós possamos ser crianças obedientes, ser pessoas obedientes. Vamos para nossa historinha? Bom, você lembra do último rei que nós estudamos com a tia Maria Edna? Nós estudamos sobre o rei Josias. Josias, ele foi um bom rei, né, para a nação de Judá, o reino do sul. Josias, ele obedecia a Deus, ele levou o povo, né, a se voltar para Deus novamente, que o povo andava muito afastado do Senhor. Além disso, Josias destruiu todos os altares idólatras, todos os altares onde haviam os falsos deuses que levavam a nação a pecar contra o Senhor. Tudo isso Josias, ele destruiu. Mas o que aconteceu? Após a morte de Josias, alguns reis se levantaram também sobre a nação de Judá. E diferente de Josias, esses reis eles não foram obedientes ao Senhor. E por conta disso, trouxeram uma grave consequência, não só sobre a vida deles, mas sobre a vida de todo o povo. Vocês sabem qual foi essa consequência? Vamos aprender com a história de hoje? O nosso rei Josias, ele e seu exército saíram para enfrentar o faraó Neco. Só que durante a peleja, Josias ele acabou sendo ferido e morto durante essa batalha, enquanto ele e o faraó Neco se enfrentavam. Por isso, seus oficiais levaram ele de volta lá para Judá, né, para Jerusalém, onde ele foi sepultado. E em seu lugar, eles coroaram então Jeoacás, que é o filho de Josias, para reinar em seu lugar. Jeoacás, diferente do pai, Josias se lembra. Josias ele era obediente ao Senhor, mas Jeoacás, diferente do pai, ele foi uma pessoa que não fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Por conta disso, ele só reinou durante 3 meses. No terceiro mês de reinado de Jeoacás, o mesmo faraó Neco, com quem o pai dele pelejou, e acabou morrendo. O faraó Neco ele veio a Jerusalém e levou Jeoacás para o Egito, né? Levou ele lá para o Egito, onde ele acabou morrendo. E também o faraó Neco acabou colocando o irmão dele. Jeoacás ele não tinha filhos, então
Jeoaquim, que era seu irmão, começou a reinar em seu lugar, sendo colocado pelo faraó Neco. E também, além disso, o faraó Neco começou a cobrar muitos impostos ao rei, e por conta disso o rei acabou cobrando altos impostos também ao povo. Mas aí o que aconteceu? Jeoaquim começou a reinar, e assim como o irmão, diferente do pai, eles eram desobedientes ao Senhor, né? Eles não faziam aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Por conta disso, no 4º ano de reinado de Jeoaquim, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele começou a reinar na Babilônia e ele veio a Jerusalém e cercou Jerusalém, né? E começou a cobrar impostos de Jerusalém. Vocês lembram que Jerusalém pagava impostos ao Egito, ao faraó Neco? Mas quando a Babilônia veio contra Jerusalém, eles passaram a pagar tributos, impostos à Babilônia. E isso durou 3 anos, até que o rei Jeoaquim decidiu se rebelar e não queria mais pagar impostos. Então o Senhor enviou um bando de saqueadores, babilônios, moabitas, sírios, amonitas, que pelejaram contra Judá. Tudo isso estava acontecendo justamente por conta que o povo ele tinha se voltado contra Deus. O povo estava pecando contra o Senhor. Então tudo isso estava acontecendo como uma consequência do pecado do povo. Após a morte de Jeoaquim, Joaquim, seu filho, começou a reinar. E como pai, Joaquim também foi alguém que não fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Ele não obedecia à lei do Senhor, ele acabou adorando falsos deuses, não é? Toda a nação ela passava por esse pecado da idolatria, eles serviam e adoravam falsos deuses, né? E essas práticas repugnantes, elas não eram agradáveis aos olhos do Senhor, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. No 3º mês de reinado de Joaquim, filho de Jeoaquim, né? O rei Nabucodonosor, o exército do rei, eles cercaram Jerusalém. O próprio rei chegou aí a Jerusalém e levou Joaquim para a Babilônia. Junto com Joaquim, não foi só o rei Joaquim, foi o rei Joaquim, sua mãe, e muitos do povo foram levados para a Babilônia, como servos, como escravos para lá. Isso foi um total de mais ou menos 10.000 pessoas que foram levadas junto com o rei Joaquim, isso no 3º mês do reinado dele para a Babilônia. E ficaram em Jerusalém somente aqueles que eram os mais pobres e alguns que eram da corte do rei também. E no lugar de Joaquim, começou a reinar o seu tio, que é Zedequias. Zedequias, ele passa a reinar então. E quando ele começa a reinar, o rei Nabucodonosor faz com que ele jure, né, que vai ser obediente a ele. E Zedequias com certeza ele promete, né, a obediência ao rei da Babilônia, que é o rei da Babilônia que coloca ele como rei sobre Judá. Só que chegou um tempo, chegou um período em que o rei Zedequias decidiu que não ia mais servir ao rei da Babilônia, não. Por mais que ele tivesse feito o juramento em nome do Senhor, ele decidiu que não ia mais servir ao rei da Babilônia. Nessa época, Judá, a nação de Israel, estavam realmente cometendo vários pecados contra o Senhor. Zedequias era uma pessoa teimosa, né? Ele era duro, ele não ouvia, né? Até mesmo Deus ele enviou profetas, até mesmo o profeta Jeremias, para advertir a ele, advertir o povo, dizer que eles estavam pecando, falar sobre o que aconteceria à nação se eles não parassem de pecar. Mas nem o rei, nem os sacerdotes, nem o povo, eles queriam ouvir aquilo que Deus estava enviando por meio de seus profetas, né? Eles se recusaram a ouvir a voz do Senhor, até que chegou um dia em que era realmente tarde demais. Durante o 9º ano do rei Zedequias, Nabucodonosor e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. E passaram 18 meses fazendo cerco contra Jerusalém. Eram muitos soldados cercando a cidade de Jerusalém. E isso durou 18 meses. Ou seja, se a cidade estava cercada, o povo não conseguia nem sair
e nem comida entrava dentro da cidade. E durante todos esses 18 meses, após esses 18 meses, o povo começou a passar por uma grande fome, né? A água, a comida dentro da nação de Judá começou a acabar e o povo passou por uma grande fome. O profeta Jeremias, ele chega a descrever, quando ele faz uma profecia sobre o que aconteceria com a nação de Judá por conta de seus pecados, ele chega a falar que a fome seria tanta que as mães iriam querer até mesmo matar os seus próprios filhos para se alimentar deles, para vocês imaginarem quanto que estava sendo escassa a comida e o quanto o povo estava sofrendo naquele momento. E tudo isso por conta que eles se recusavam a se voltar para Deus, a buscarem ao Senhor, né? Eles continuavam em suas práticas, por mais que Deus, por diversas vezes, Deus não enviou somente o profeta Jeremias, Deus enviou vários profetas ao povo que advertiam ao povo, que chamavam a atenção do povo, e isso por muitos anos, não foi um, nem 2, nem 3 anos. Isso aconteceu por muitos e muitos anos, Deus chamando a atenção do povo, e o povo não se voltava, o povo continuava com o coração endurecido contra o Senhor. Então, Nabucodonosor, junto com seu exército, cercaram Jerusalém durante esses 18 meses. E o povo passou a sofrer por conta da fome na cidade, que tinha se tornado muito severa, né? Alguns soldados da nação de Judá, eles acabaram abrindo brechas no muro e decidiram fugir durante a noite, porque com certeza eles iam perecer, além de estarem fracos por conta da fome, né? Tinha um grande exército da Babilônia cercando a nação. Então eles decidiram fugir. Junto com eles também decidiu fugir o próprio rei Zedequias. Porém, os soldados da Babilônia acabaram descobrindo tudo, né? Foram atrás deles, pegaram o rei Zedequias e levaram ele até o rei da Babilônia. O rei da Babilônia fez algo muito terrível. O que foi que ele fez? Matou todos os filhos do rei Zedequias na frente dele, e após matar todos os filhos do rei Zedequias, também arrancou os olhos dele. O rei Zedequias não via mais nada. Também ele foi preso em correntes e foi levado para a Babilônia. O exército então atacou a cidade de Jerusalém, né? Entrou dentro de Jerusalém. Com isso, muitos jovens, muitos idosos, muitas mulheres, até mesmo provavelmente crianças foram mortos, né? Porque se recusaram a se renderem ao rei da Babilônia. Mas alguns acabaram se entregando a ele, né? E esses que se entregaram foram levados por Nebuzaradã, que era o comandante do exército, foram levados como escravos, como muitos outros acabaram morrendo. Além disso, o próprio muro que cercava Jerusalém, ele foi destruído. O templo do Senhor, aquele belo templo do Senhor, foi tacado fogo, né? No templo do Senhor. Você lembra que a gente já estudou sobre o templo, que foi construído por Salomão? O templo ele era magnífico, né? Muitos dos utensílios, dos objetos que estavam no templo, quando a Babilônia invadiu, o rei da Babilônia invadiu, ele levou esses utensílios para a Babilônia, os tesouros do templo, tudo aquilo que era construído e que tinha valor dentro do templo foi levado para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levou tudo isso para a Babilônia. E o templo em si, ele acabou tacando fogo no templo e destruindo o templo, assim como também todos os palácios, todas as casas belas, as belas casas, belas construções dentro de Jerusalém também foram incendiadas. E o povo que sobreviveu, eles foram levados como cativos para a Babilônia, onde ficaram durante 70 anos. Que triste, não é, crianças, essa história? Tipo, a nação de Israel, ela literalmente foi destruída e seu povo foi levado para a Babilônia para servirem como servos aos reis e aos filhos desses reis durante 70 anos, que foi o período que durou o cativeiro deles. E tudo isso, né, consequência da desobediência, do pecado que eles estavam cometendo contra o Senhor. Por um momento, a gente podia ter pensado que, tendo o rei Josias, né, sido o
pai de muitos dos reis que vieram depois. Tendo o rei Josias feito o povo se voltar para Deus, ele mesmo se voltou para Deus, não é porque ele era um rei que foi obediente ao Senhor. A gente podia pensar que a nação então se voltaria realmente para Deus e se arrependeriam de seus pecados, né? E serviriam ao Senhor de todo o coração, mas aí a gente vê que após a morte do rei, com outros reis surgindo, a nação ela volta às suas antigas práticas de pecarem contra Deus, de desobedecerem ao Senhor, de servirem outros deuses, né? E tudo isso então gerou essa consequência sobre eles, porque tudo isso era mal aos olhos do Senhor, nada disso agradava ao Senhor. Mas apesar de tudo que a gente ouviu hoje, da consequência que veio sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá, a destruição de Judá, nós podemos encontrar na Bíblia algo que é muito lindo, que é uma promessa de Deus. Deus ele manda que o profeta Jeremias ele atuava como um profeta na época, assim como o profeta Ezequiel também já estava atuando como profeta nessa época. Deus manda uma mensagem a Jeremias e pede que Jeremias ele escreva uma carta ao povo que está na Babilônia, o povo que está lá no exílio, em cativeiro. E nessa carta, Deus comunica ao povo que o cativeiro seria durante 70 anos, mas havia uma promessa para eles, que após esses 70 anos, Deus ele faria com que eles voltassem novamente para a casa deles, né? Eles retornariam ao lar deles. E Deus promete que se eles buscassem ao Senhor de todo o coração, o Senhor então os ouviria novamente, né? Nesse momento o povo se encontrava afastado de Deus, mas eles tinham uma promessa de Deus, de que após os 70 anos eles voltariam para casa e eles buscariam a Deus e seriam ouvidos pelo Senhor. E da mesma forma, nós hoje podemos aprender também com essa história. O que é que a gente pode aprender? Hoje não é diferente, nós temos a palavra de Deus, né? Naquele tempo eles tinham os profetas, por quem Deus mandava mensagens, que Deus falava com eles para que eles se voltassem para Ele. Hoje nós temos a palavra do Senhor, a nossa Bíblia, assim como também temos o Espírito de Deus, né? Que fala aos nossos corações e nos ensina, e a palavra nos instrui a nos convertermos de nossos maus caminhos, a nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Assim como também podemos encontrar a mesma promessa de Deus feita a Jeremias e podemos trazer para nós, que se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós também o acharemos, nós também o encontraremos. Bom, crianças, essa foi a nossa história de hoje, essa foi a nossa lição, que possamos aprender com ela, que, vocês lembram do desafio feito por tia Tainara? Todo pecado, ele traz consequências para as nossas vidas, e o povo de Israel, por mais que tivessem sido advertidos por Deus, eles se recusaram a ouvir aquela mensagem que Deus estava transmitindo por meio de seus profetas. Isso trouxe uma grande consequência sobre eles, né? A consequência da desobediência deles a Deus. Então, nós podemos aprender com a história de hoje, como eu falei, que nós devemos nos voltar para Deus, nos converter de nossos maus caminhos e que também podemos buscar a Deus de todo o nosso coração e que nós realmente acharemos o nosso Senhor. Amém? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês ainda lembram o versículo que nós estudamos hoje? Que está lá em Jeremias 29:13, que na verdade é uma promessa para o povo de Israel que estava afastado do Senhor. O versículo diz que se buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos. E aí a gente ficou aqui pensando em qual desafio seria interessante para essa semana. E por falar em pensar, buscar, encontrar, nós pensamos um desafio bem legal. É o caça ao tesouro. E para isso nós vamos precisar da ajuda dos pais e das mamães para fazer um momento bem especial com as crianças. Durante essa semana, vocês podem fazer esse momento em família e nós vamos precisar que os pais escrevam ou escondam pela casa algumas pistas para que nós possamos encontrar o tesouro.
Não precisa ser algo muito elaborado, não, gente. Vocês podem escolher até 5 perguntas ou 5 desafios para que as crianças façam. Para as maiores, vocês podem colocar perguntas sobre a lição dessa semana, ou perguntas sobre algum tema da Bíblia. Para os pequenos, pode ser uma atividade simples, que eles, cumprindo, conseguem saber onde está a pista escondida para o próximo passo. Pode ser, por exemplo, pular de um pé só, encontrar dentro da casa um objeto da cor azul. Vocês podem usar a criatividade. Para os maiores, vocês podem esconder as pistas pela casa e pedir para que eles procurem. E também podem fazer perguntas, né? E a cada desafio ou charada bíblica, eles terão acesso a uma pista do tesouro. Então, a gente espera que vocês se divirtam bastante, né? E que seja um momento bem especial. Se possível, registrem esse momento e manda pra gente. E ao final, a criança poderá encontrar um brinde, que também não precisa ser algo muito valioso. Pode ser um biscoito, um chocolatinho ou algum brinquedinho que você já quisesse dar para ela. Usem a criatividade de vocês e façam desse momento um momento especial. E assim como essa promessa foi feita para o povo, vocês vão ter esse momento para pensar que quando nós buscamos, nós encontramos. E aí, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.